Olá, boa noite a todos. Só aguardar o pessoal começar a entrar. Boa noite, doutora Oi, Juliane. boa noite, Dani. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Então tá bom. Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar. Enquanto isso, eu vou me apresentando aspas e depois você se apresenta, tá Tá bom? joia. Boa noite a todos que vêm nos acompanhando. Vamos começar mais uma semana de lives aqui pela Aspas, né? Esse mês é o mês de abril, mês de conscientização do autismo, e para que a gente pudesse fazer um trabalho completo, nós resolvemos chamar profissionais de todas as áreas, desde os médicos que fecham o diagnóstico até os terapeutas, e também nós trouxemos esse ano com muita alegria a Gabi, e na sexta-feira tem a Dani também, meninas autistas, para contar um pouco das suas histórias aqui, juntamente de suas mães. A Aspas é uma associação de pais de autistas. Nós estamos começando o nosso trabalho, nós temos um ano de fundação apenas, mas durante esse um ano a gente já fez muita coisa para fazer com que o autismo seja realmente discutido, que eu acho que é o trabalho fundamental que precisa acontecer, o trabalho que realmente precisa acontecer. Conscientizar as pessoas do que é o autismo, empoderar, né? A palavra da moda é empoderar, mas empoderar essas famílias para que elas busquem profissionais especializados em autismo, para que esses meninos realmente caminhem, né? E hoje a gente trouxe um assunto muito bacana, que é um assunto assim que quando eu convidei a doutora Juliane, foi para falar sobre o autismo em geral, mas a hora que ela propôs o tema, eu fiquei em êxtase, porque realmente é um assunto que precisa ser discutido e devido à sua importância, né? Mas meu nome é Daniela, eu sou presidente e fundadora da Aspas, e hoje a gente trouxe a doutora Juliane para poder falar um pouquinho sobre o autismo em mulheres. Doutora Juliana, se apresenta para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, meu nome é Juliane. Eu sou médica psiquiatra pelo HC da UFMG e atualmente eu moro em São João, né? Aqui eu atuo como preceptora do internato de medicina da UFSJ e também em consultório particular e atendendo na APAE de Ritápolis. Muito bom. Doutora Juliane, nosso tema é super polêmico, super discutido e super Uhum. atual, né? E é com muita alegria que eu trago esse assunto, porque nós temos, né, pessoas buscando isso através da aspas, e eu fico muito feliz em poder hoje estar aqui com você falando sobre isso. E aí, a minha primeira, né, meu primeiro questionamento é: por que trazermos o tema diagnóstico de autismo feminino? O que que os estudos estão mostrando, né? O que está acontecendo nos estudos para que a gente falasse sobre esse tema? Então, Dani, também acho um tema muito bacana, né? Eu, assim, particularmente, eu gosto muito de saúde mental da mulher, é um tema que eu gosto muito de falar. E aí, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado a minha proposta da gente falar sobre isso, né? Porque a saúde mental da mulher, de forma geral, as discussões vêm crescendo muito nos últimos anos, né? Da gente entender que existem as particularidades da mulher, né? Do ser mulher, da constituição, né? Da nossa fisiologia. E isso implica em tudo, né? Até nas manifestações dos transtornos. E Uhum. aí, as pesquisas, elas sempre mostraram que o autismo ele é de 3 a 4 vezes mais comum em homens. E aí, algumas pesquisas até falam que pode ser por um fator protetor genético da mulher, né? Que ela
as mulheres podem ter uma certa proteção contra o autismo, mas alguns estudos mais refinados, eles vêm mostrando que, assim, existe sim a diferença entre homens e mulheres, mas talvez ela não seja tão grande assim como os estudos mais antigos eles propunham. E por quê? Porque nos casos de um autismo mais leve, as mulheres muitas vezes elas conseguem fazer um fenômeno que a gente chama de camuflagem, que é tentar se adequar aos contextos sociais, e isso acaba passando despercebido como um autismo, né? Então, muitas mulheres, elas acabam não tendo esse diagnóstico de forma precoce e muitas acabam sendo, ao longo da vida, tratadas como outros transtornos e assim, não recebem um diagnóstico adequado. E muitas vão descobrir, às vezes, só depois de terem, talvez, um filho autista e através das pesquisas né, da investigação médica que se faz com os familiares, elas acabam se descobrindo autistas também, né? Então, assim, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. E fora que um empoderamento, né, que a mulher tem de saber sobre o diagnóstico dela e um fator de proteção, né? Porque se ela não sabe o que acontece com ela, ela se torna muito vulnerável ao meio também. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade, infelizmente, ainda muito machista, né? Com muita violência contra a mulher, e elas acabam, né, sendo vítimas muito frequentes desse tipo de violência. Então, por isso que é muito importante a gente trazer esse assunto, né? E aí, eu até gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o que é a camuflagem. Não sei se todo mundo Eu sabe, sei, né? sim. Então, assim, as mulheres, elas costumam ter um cérebro mais social. Então, em alguns casos, né, os comportamentos, né, do autismo na mulher, eles não são tão percebidos quanto nos homens. Primeiro, por quê? Porque, assim, quando crianças, né, muitas vezes os meninos, eles costumam ter mais comportamentos externalizantes. Então, são mais imperativos, podem ter mais comportamentos agressivos, enquanto as meninas, elas são mais quietinhas, elas têm mais ansiedade, e isso pode passar só como uma timidez, né? E aí, às vezes, o isolamento social, ele é mais aceito na mulher. É mais aceito que a mulher seja quietinha, que a mulher seja educada. Então, acaba sendo aquela menina boazinha, né? Que não dá trabalho, que é quietinha. E aí, ao longo da vida, ela vai crescendo e percebendo que ela não se adequa muito bem ao que a sociedade impõe para ela. Ela não consegue entender certos contextos sociais, certas pistas nos relacionamentos. Só que ela acaba aprendendo. As mulheres, elas têm mais um ímpeto maior para buscarem aprender e se adaptar aos contextos. Então, elas começam a estudar o comportamento, por exemplo, de atrizes, de personagens fictícios, a ler livros de comportamento e de psicologia, para saber como se comportar em certas situações, né? E também foi visto em alguns estudos que as meninas, né, as crianças, elas num contexto assim de brincadeira, as meninas autistas, elas têm mais tendência a persistir nos grupos, embora elas sejam rejeitadas. Então, elas, assim, às vezes são rejeitadas pela incompreensão social mesmo, né? Mas elas tendem a persistir naquele grupo ou procurar outros grupos de meninas. Enquanto os meninos, eles tendem a ficar mais isolados e sozinhos. Então, os meninos, às vezes, chamam mais atenção por estarem sozinhos e as meninas, elas passa despercebida essa questão delas estarem sendo rejeitadas, né? E aí, né, também é um grande alerta, porque muitas acabam sofrendo bullying na escola, sofrendo algum trauma, né? E isso muitas vezes passa despercebido. É muito comum a gente ver relato de mães e de crianças, de meninas autistas durante a infância que sofreram bullying. E outra questão também é os comportamentos repetitivos.
Dos meninos, Uhum. às vezes eles acabam sendo um pouco, chamam um pouco mais a atenção, né? Pelos interesses em comuns. Então, às vezes são meninos que, né, vão saber tudo sobre trem, sobre dinossauros, né, sobre videogames. E isso acaba chamando mais atenção. Já os interesses das meninas, muitas vezes são coisas do universo feminino mesmo. Então, Sim, personagens, desenhos, bandas, cantores, maquiagem. maquiagens, né? E até Uhum. a própria forma de brincar. Porque, às vezes, né, a menina fica lá com a boneca brincando, mas aí você para ver, às vezes não tem um propósito naquela brincadeira. Ela fica muito tempo penteando o cabelo da boneca, colocando e tirando a roupa, fica com a mesma boneca no colo, sempre nos mesmos movimentos, e isso passa despercebido. Sim. Enquanto os meninos, às vezes, isso é mais, a gente consegue ver mais, né? As brincadeiras em comuns que eles têm. Então, por isso tudo, esse diagnóstico às vezes acaba sendo, as meninas acabam sendo subdiagnosticadas, né? Aham. E é muito interessante a gente observar, né? Assim, como eu acabei conhecendo muitas famílias, uma vez a gente estava numa festa e tinha uma menina autista. E eu sabia que ela era autista. E aí ela tá bem no quietinho, bem no cantinho dela, quietinha. De repente, ela viu, olhando o pessoal que estava dançando na pista. De repente, ela levantou e saiu e foi para a pista e começou a dançar. Então, assim, dá para ver perfeitamente quando a gente tem um olhar, né, voltado para essas questões, o quanto é interessante o comportamento, e assim fica muito claro o quanto elas observam e repetem esse comportamento. E acho que até mesmo da própria maternidade, exatamente por causa das brincadeiras de menina, elas acabam fazendo esse movimento de repetição da própria maternidade, né? Isso. Então, Uhum. é, uma outra Exatamente. coisa que uma outra coisa que você falou sobre os relacionamentos, doutora Juliane, uns relatos que a gente ouve de mulheres adultas é que geralmente sofreram muito com os relacionamentos, né? Isso mesmo, né? Porque às vezes elas não conseguem entender as pistas de que um relacionamento não vai bem, ou de que ela não está sendo bem tratada, né? De como ela Uhum. deveria agir em certas situações, e acabam ficando em relacionamentos abusivos, acabam se apegando muito e não sabem, né, realmente como agir, como sair, como buscar ajuda, né? É um assunto muito, muito importante para a gente tratar, né? Muito. Até porque, né, Dani, às vezes a restrição mesmo, né, do meio social, de estar em contato com outras pessoas, de estar em contato com os pares, às vezes também faz com que elas não desenvolvam, né, a crítica sobre o que é um comportamento de risco do parceiro, por exemplo, né? Porque são coisas que a gente discute entre mulheres. E às vezes, pelas dificuldades da reciprocidade emocional e social, elas acabam ficando mais isoladas em certos assuntos que são mais delicados, né? Verdade. Muito, muito, muito legal. Doutora Juliane, eu tenho né, mais uma pergunta aqui. Quais são as características a serem observadas? E aí, eu queria que você falasse para gente tanto do autismo infantil, né, na menina, quanto no autismo adulto, né, adolescente, adulto, enfim. Mas quais são, assim, os sinais de alerta para que a gente busque o diagnóstico? Ótimo, Dani. Então, falando um pouquinho, já vou até adiantar alguma parte das próximas perguntas. Que, assim, a Tá. gente tem uma questão também no autismo feminino, que é o seguinte, né? Às vezes, a gente tem uma disparidade entre casos muito graves e casos muito leves. Então, os casos graves é mais fácil da gente observar, né? A gente vai ver Uhum. atrasos de fala, atraso do desenvolvimento, movimentos repetitivos, estereotipias, Uhum. restrição alimentar, né? É, então, isso fica mais fácil da gente perceber quando o caso é mais grave, quando, por exemplo, tem alguma comorbidade, né, seja com deficiência intelectual ou algum outro transtorno, alguma síndrome genética. Já nos Uhum. casos de autismo leve, nas meninas, a gente tem que observar, então.
a questão dos interesses restritos, né? Então, esses interesses restritos, eles podem ser em personagens, em bandas, em assuntos femininos de maquiagem, roupas, e pode, né, passar, a menina pode saber tudo sobre a banda X, né? E isso passar despercebido, até mesmo para os médicos. A gente tem que observar se essa menina ela brinca com o propósito também, né? Então, se ela tem na questão do brincar com o imaginário, com a imitação, com o faz de conta, né? E isso às vezes fica mais fácil da gente perceber nas meninas que brincam de boneca, que brincam de Barbie. Então, se essa questão do faz de conta está presente ou não, né? A gente sabe que os autistas eles têm uma dificuldade nesse tipo de brincadeira, né? E nas brincadeiras de imitação também. Na escola, essas meninas elas podem ter preferência por atividades que são mais solitárias. Então, assim, durante o recreio, por exemplo, elas podem ficar lá vendo um livrinho, né, com uma boneca e tal, ou ficarem na sala de aula fazendo atividades e tarefas, né, que eram para casa, e às vezes isso é interpretado só como elas são dedicadas, né, nerds e tal, e às vezes até isso é um motivo de bullying também. Atividades em grupos, trabalhos em grupos na escola e matérias como educação física pode ser um fator de grande ansiedade para essas meninas. Então, elas podem ter problemas em realizar atividades em grupos, até mesmo começar a desenvolver certos sintomas, até somáticos mesmo, né? Ou sintomas, tipo, uma dor, é uma barriga que dói, é uma perna que dói, né? Na tentativa de evitar esses contextos sociais. A sensibilidade, né, que os autistas têm, então a sensibilidade ao toque, né, ao beijo, ao abraço, e as texturas, né, aos tecidos, às etiquetas, e às vezes as meninas acabam vestindo roupas que são mais desconfortáveis do que os meninos, né? Então, mesmo na infância, a gente tem diversas Os laçarotes. Exatamente, laço no cabelo, alguns tecidos que machucam, que pinicam, então elas podem ter mais dificuldade em tolerar, né, esse tipo de roupa e às vezes acaba passando como birra, pirraça, frescura. Elas podem ter uma falta de contato social, e aí, né, essa questão que a gente tem que observar, se elas estão ali por ficar perto de alguém, de um grupo, ou se realmente elas estão inseridas naquele contexto, se elas estão conseguindo brincar, se elas estão conseguindo desenvolver um assunto, né? Se elas conseguem compartilhar os interesses delas com as outras meninas e as outras crianças. Aqui não vale muitas vezes só observar se a menina está isolada ou não, né? Porque tem essa questão delas estar junto com outras meninas. E aí, elas também podem, né, essa falta de contato social, com o tempo elas podem ir aprendendo a se adequar. Então, aprender que elas percebem melhor, né, que se exige que você tenha contato nos olhos, que você faça certos gestos, né, que você sorria. Eu estava lendo o relato de uma autista que tinha aprendido que para ela começar uma conversa, ela precisava sorrir para alguém, né? E muitas vezes eles vão ter essa dificuldade. Eles têm a vontade de se relacionar, mas eles não sabem como começar um assunto, e às vezes fazem uma abordagem um pouco inadequada, ou que as pessoas acham estranho, né? Que né, um pouco fora de contexto. Na idade adulta, essas meninas elas podem apresentar altos níveis de ansiedade com contatos sociais, então dificuldades na vida acadêmica, né, para fazer trabalhos, para se apresentar. Elas podem ter dificuldade também, isso pode ser interpretado como timidez,
Então, elas podem ter Uhum. preferência a fazer trabalhos e estudos que sejam mais solitários. É, elas também podem ter comportamentos mais introspectivos, mais infantilizados e inocentes. Então, às vezes, elas se dão melhor com meninas ou com pessoas que são mais novas do que elas, por uma capacidade, né, de melhor compreensão dos contextos. Também pode serem obcecadas, né, por bandas, por celebridades. E, e nos relacionamentos afetivos, elas podem ficar muito focadas, então, no parceiro e fazer Uhum. com que elas não se coloquem em primeiro lugar, né? Então, é sempre a necessidade do outro, né? E aí elas têm muita dificuldade de entender quando elas devem sair de um relacionamento, quando esse relacionamento não tá legal, né? É, elas podem ter uma ingenuidade muito grande, então uma dificuldade em entender as pistas sociais de que uma pessoa está manipulando ela, de que ela está em risco. E aí elas Uhum. acabam, né, sendo vítimas muito frequentes de abusos. É, deixa eu só fazer uma ponderação aqui, Juliano, que o Altair colocou uma coisa interessantíssima. Quando você cita essa dificuldade de diagnóstico feminino, fico pensando na maioria das mulheres negras, o quanto é mais complicado para elas chegarem ao diagnóstico. Com certeza, né, o Altair que perguntou. Mais Isso. ainda, porque a gente sabe que, assim, as mulheres negras, elas já têm uma dificuldade muito maior de chegar a qualquer atendimento médico, né? Então, a Exatamente. qualquer atendimento, desde do básico, né? Então, assim, Uhum. os atendimentos que são mais especializados, né? Que você vai precisar de profissionais especialistas, né? Em autismo, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, esse acesso fica mais restrito ainda. E às vezes no interior, né, no interior que não tem nem, às vezes, mão de obra qualificada para fazer esse atendimento, isso fica muito prejudicado. E também nas periferias das grandes cidades, né? Então, Infelizmente. com certeza fica muito, muito prejudicado mesmo, né? E aí é algo que a gente também tem que lutar, né, para que haja esse reconhecimento, que as mulheres negras tenham mais acesso, Verdade. tanto à saúde quanto à educação, né, a, a melhores condições de vida de uma forma geral. Verdade. Juliane, a gente conversa muito, né, dentro da associação e a gente vê a dificuldade mesmo das famílias de chegarem até um atendimento é, por causa de questões financeiras mesmo, né? Sim, E uma das coisas que a gente sempre fala lá na associação, no grupo de pais, é sobre o diagnóstico, né? Fechar o diagnóstico. A gente sabe o quanto isso é importante e libertador, muitas vezes, para muitas mulheres, né? Para muitas pessoas, na verdade, nem são só para as mulheres, mas para muitas pessoas, porque eles conseguem entender o que está acontecendo com eles, entender o que, né? Agora há pouco mesmo eu estava conversando com um autista e ele falou assim: eu não estava entendendo que eu estava o que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu comecei a estudar e eu comecei a entender, eu falei, opa, isso é uma crise sensorial. Ele próprio consegue identificar que o que ele tem é uma crise sensorial. E aí a gente sempre estimula as famílias, né, e alerta para que eles comecem os tratamentos. De alguma forma, se a gente conseguir o tratamento e o diagnóstico, uma hora a gente vai conseguir fechar. Mas a gente precisa deixar isso muito claro, que não é que o diagnóstico não faça diferença, ele faz toda a diferença em todo o processo terapêutico, né? exato. Então, quais são qual é o momento, né? Quando eu falo assim, opa, tem alguma coisa errada com a minha filha, ou opa, tem alguma coisa em mim que eu preciso achar. Qual é o gatilho para falar assim, eu preciso procurar uma ajuda psiquiátrica para poder fechar um diagnóstico para mim? Qual é esse momento? Ótimo, Dani. Então, enquanto pais, né, se você observa, né, que a sua criança está tendo alguma dificuldade na fala, algum atraso na comunicação, algum atraso no desenvolvimento, né? Porque tem
existe um mito, né? E eu vejo muito, assim, pais de autistas falarem, né? Que vão no profissional ou conversam com algum leigo que fala, ah, não, cada criança tem o seu tempo, né? Mas não é bem assim. Então, assim, se você acha que tá com atraso, né? Que você compara com outras crianças ou que você acha que né, tem algo diferente, é importante procurar ajuda. Nas crianças, né, a triagem pode ser feita pelo pediatra, né? Não precisa necessariamente ir direto a um psiquiatra ou um neurologista. É, você também pode ver, né, aqueles sinais de alerta, né, de pouco contato visual, de movimentos repetitivos, de pouca interação com outras pessoas, as dificuldades sensoriais, né, então barulhos altos, muita luz, e pode ter características, né, que foram adquiridas ao longo do desenvolvimento e depois foram perdidas. Seletividade alimentar, né? Então, isso tudo são sinais de alerta que a gente tem que ficar de olho na criança pequena, né? Mas em qualquer momento do desenvolvimento da criança, se perceber, né, de que algo não vai bem, seja através de relacionamento, se você vê que a sua criança ela tem certas dificuldades em se relacionar, ela se queixa de que não consegue fazer amigos, ela tem dificuldades para ir para a escola, ela apresenta ansiedade, ela apresenta distúrbios do sono, alguns comportamentos que não são compreendidos, né? A qualquer momento é o momento de buscar ajuda de um profissional. E nos adultos, né? Os adultos muitas vezes eles podem começar a perceber que eles não conseguem se adequar muito bem a certos contextos sociais por não entender as pistas. Então, dificuldade de entender ironias, de entender às vezes piadas ou de entender conselhos, dificuldade às vezes em manter um assunto, em diversificar. Deixa eu ver mais o que. Às vezes, sintomas de ansiedade por estar lidando com outras pessoas, de não saber como abordar, como começar uma conversa. Incômodos, né? Também com barulho, com luz, com texturas. Então, isso tudo são fatores que o adulto pode levar a buscar também a ajuda para saber se ele tem ou não um diagnóstico de autismo, né? Porque uma coisa importante da gente falar também, né, Dani, que às vezes a gente tem a gente forma na nossa cabeça uma imagem do autista como aquela pessoa isolada, aquela pessoa que não vai conseguir aprender, que não vai conseguir falar, né? Que é uma imagem completamente distorcida, né? Porque não é à toa que se chama espectro autista, né? Então, assim, a gente tem cada pessoa é de um jeito, tem uma manifestação, tem um nível de comprometimento, né? Então, não espere achar, né, que só quem tem muito comprometimento que pode ser autista, né? Então, se você observa alguma característica em você ou no seu filho que te incomoda, que te impede de ter uma boa qualidade de vida, de ter bons relacionamentos, né? De ter uma vida acadêmica e social adequada, isso é um fator para procurar ajuda, né? Exatamente. Tem um rapaz comentando FM Facion. Tanto homem quanto mulher autista sem diagnóstico acabam sendo tidos como vagabundos por não conseguirem ficar em trabalho. Assim, são os estigmas, né, que a gente tem e o preconceito, né? Sim? Então, e eu acho que também, Dani, às vezes a gente tem não, né, essa falta de informação mesmo. Por isso que é tão importante essas ações da aspas, né, da conscientização sobre o autismo, porque as pessoas realmente elas não sabem, elas não entendem os comportamentos, o que acontece com o autista, né? Então, às vezes, certos comportamentos são vistos como frescura, né? Como bobagem, ou como a pessoa né, estranha, né? Então, e são incompreendidos. É muito, é muito. A gente vê, assim,
muitos casos dessa forma, sabe? Deles trazerem essas informações de que não conseguem, né? Além de não ter toda a dificuldade para se comunicar, eles não são compreendidos pelo meio. Então, assim, a gente sempre alerta, sabe? Eu acho de extrema importância essas suas colocações, porque realmente até hoje as pessoas acham que autista é só autista severo. Eles não Exato. conseguem entender essa diversidade do espectro. E muitas vezes, aí a gente, são as frases que sempre nos dizem, né? Não tem cara de autista. Ai, mas você não parece autista, autista casado, autista trabalhando, autista com profissão, né? Exato. E isso traz uma série de consequências sociais para essas pessoas, né? Tem mais duas colocações aqui. Comecei a perceber quando comecei a acompanhar o autismo do meu filho. Não vejo a hora de ter a certeza. Foi a Letícia Reis de Andrade. Uhum. Ana Paula Almeida, infelizmente, cadê? Infelizmente, os próprios profissionais, principalmente da educação, não compreendem essas questões. Eu acho que cabe mais a questão da divulgação, né, doutora Juliana? Isso, exatamente, né? Da gente começar a entender, né, quais que são as características, né, do autismo e entender que tá dentro de um espectro, né? Autismo não tem cara, autismo não tem cor, não tem sexo, Uhum. né? E a informação é a única forma que a gente tem de acabar com o preconceito também, né? Exatamente. E a gente sabe que existem pessoas no espectro que são assim brilhantes, né? E que têm capacidades aguçadas em certas áreas e que Uhum. contribuem assim para uma forma muito bonita e muito importante, né? Para diversas áreas da sociedade, né? Então a gente precisa valorizar isso, né? Trabalhar as potencialidades, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é importante a gente ter um diagnóstico, né? Uhum. Então, para a pessoa ela fazer os tratamentos específicos, porque às vezes a pessoa ela vive a vida inteira atrás de vários tratamentos que não dão certo, né? Às vezes chega tomando aquele tanto de medicação, né? Às vezes eu vejo isso da pessoa chegar com diversas classes de medicações psiquiátricas e não tá bem. Na verdade, é uma falta de diagnóstico, né? E é libertador. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que ter um diagnóstico de autismo, principalmente quem não está no espectro, né? De, Uhum. nossa, mas será? Parece que você está dando assim uma notícia terrível para a pessoa, mas isso na verdade liberta ela e faz com que ela entenda toda a vida dela de uma forma diferente, tudo que aconteceu com ela, né? E não se sinta culpada, não se sinta frustrada, porque é isso que essas pessoas carregam. Muitas vezes frustração de não se achar suficiente, né? De não se achar adequado. Então realmente é uma libertação, né? É verdade, é muito relatado isso, assim, né? Eu acompanho muitos autistas adultos e eles sempre trazem essa mensagem, é libertador o diagnóstico, porque ele começa a entender e, consequentemente, ele começa a pesquisar a respeito daquilo, porque eles têm seus hiperfocos, né? E eles conseguem Exato. entender o que está acontecendo, desenvolvem estratégias para poder se comunicar, para poder passar a mensagem dele para o outro. Eu acho fantástico, eu acho fantástico. Exatamente. Eu também. E aí a gente entra num assunto, né? O que a medicina hoje fala de intervenção? Quais Uhum. são essas intervenções? O que essa pessoa precisa buscar para que ela tenha qualidade de vida? Porque é isso que a gente tem que buscar dentro do quadro de autismo, qualidade de vida, né? Não tem medicação para autismo, né, doutora Com Juliana? Então, o certeza. que fazer? Quais são as intervenções? Com certeza, né, Dani? Então, as intervenções, elas não são diferentes, elas não diferem de homens para mulheres, né? E só que cada intervenção, né, cada tratamento de cada pessoa vai ser diferente, porque cada pessoa
tem um certo tipo de limitação e precisa de um certo tipo de tratamento. Então, ele é feito de uma forma multidisciplinar, né? Então, envolve diversos profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, neurologistas, clínicos, né? Todos juntos, vendo quais são as necessidades daquela pessoa, né? E aí, a gente leva em consideração essas particularidades com o objetivo de potencializar as habilidades que aquela pessoa tem e fazer com que ela diminua o comprometimento e as dificuldades que ela apresenta. Aí é importante a gente falar, né, que a gente sempre bate na tecla do diagnóstico precoce, porque o quanto mais rápido for diagnosticado, mais rápido vai começar as intervenções e isso vai fazer toda a diferença no futuro daquela criança, né? Mas para os adultos que não foram diagnosticados durante a infância, né? Também a gente mantém as mesmas orientações. Então, é importante um tratamento multidisciplinar, né? Então, a gente vai avaliar quais que são as dificuldades de cada pessoa e a partir disso a gente vai poder indicar os tratamentos que são necessários, né? Então, a gente pode indicar o ABA, né, análise do comportamento aplicado também para adultos. A gente pode indicar terapia cognitivo-comportamental para aquela pessoa começar a desenvolver as habilidades sociais dela. Pode indicar um acompanhante terapêutico, se for necessário, né, se tiver alguma dificuldade, né, em relação à fala, à fonoaudiologia. E no caso, né, é comum, né, às vezes, Dani, de pacientes terem sintomas de ansiedade e de depressão por causa da dificuldade, né, dos contextos que eles vivem. Então, a gente também pode indicar um tratamento psiquiátrico para tratar esses sintomas, né? Então, É muito necessário, né, a gente divulgar e eles conseguirem chegar nessa. Eu espero que um dia, sinceramente, do fundo do meu coração, a Aspas consiga acolher, sabe, essas famílias para poder proporcionar isso para todo mundo, né? Tenho muitos sonhos e projetos assim dentro, né, da nossa diretoria para poder atender a demanda tanto infantil quanto adulto, porque é muito necessário, é né? muito necessário, né, Dani? Ai, mas me enche de esperança. Adoro conversar, porque eu fico Ai, assim, Dani, eu e viajo. eu admiro demais, viu? É muito Que bonito. bom. Olha só, é verdade que o autismo em mulheres são os extremos do espectro? A gente tem meninas muito leves e meninas muito graves? Então, o que que acontece, né? Na verdade, talvez para o grave isso é um pouco mais verdade do que para o leve, porque Uhum, as meninas que têm um autismo grave e severo, geralmente são meninas que elas têm mais comprometimento genético. Então, uhum, provavelmente elas já vão ter algum outro transtorno associado, como um déficit intelectivo. E aí, para aquelas meninas que têm um score de QI mais baixo, uhum. esses déficits, eles ficam mais evidentes no começo do desenvolvimento, né? Entendi. Porque eles são mais graves, realmente. E Uhum, aí, às vezes, o autismo severo nas meninas, comparado o QI da menina com o QI de um menino autista, talvez eles sejam mais severos nas meninas, né? entendi. Mas por quê? Porque alguns estudos acham que, assim, como existe um fator de proteção genética por ser mulher, quando o Uhum, autismo severo ocorre na mulher, é porque ocorreu muitas mudanças e ataques genéticos. Isso acaba fazendo uhum, com que a manifestação seja mais grave, né? sim. Agora, no caso do autismo mais leve, né? Nem sempre é tão leve assim, né? Mas pela capacidade de camuflagem das meninas, né? Se elas têm a inteligência preservada, isso acaba passando despercebido e acaba passando como algo leve. Mas Uhum. talvez só aquela menina saiba o quanto ela sofre por estar escondendo todas aquelas características para se adequar às demandas da sociedade, né?
Verdade. Tem uma menina que eu acompanho, a Carol, e ela fez uma postagem outro dia, exatamente assim. Ela falava muito pouco, porque ela estava em crise, e aí ela falava o autismo leve de leve não tem nada. E ela estava toda machucada. Ela se A, machucou. a Carol do Altizano. É, Ah, eu é adoro ela ela. mesma. Exatamente, né? Então é isso. Às vezes pode, para quem está observando, pode não parecer tão grave, mas para quem está Uhum. sofrendo, é grave, sim. Né? Assim, as É, e ela acabou de ser consequências são aprovada em graves. medicina. Foi lindo, né? Aham, ela é uma Muito fofa. bonitinho. É. É, quando é necessário medicar? Então, Dani, a medicação, as indicações dela são as mesmas, né, que a gente usa para autismo de forma geral. Então, Sim. comportamentos que vão estar atrapalhando o desenvolvimento daquela criança, né? Então, comportamentos repetitivos, estereotipias, comportamentos externalizantes, né, de hiperatividade, agressividade, dificuldades em manter o sono, né, distúrbios do sono. Dificuldades também com atenção, né? E as comorbidades que a gente tem, né? Como TDAH, pode ter transtornos de ansiedade, né? E no adulto, né, a mesma coisa. Nos casos mais leves, às vezes a gente acaba medicando os casos que têm comorbidades, como depressão, ansiedade, toque. Uhum. Pode também ter transtornos alimentares, transtorno de compulsão alimentar, até mesmo anorexia e bulimia já foi relatado, né, em mulheres autistas. Então, a gente vai medicar, né, de forma geral, quando aqueles comportamentos e também os sintomas, os sentimentos daquela pessoa está atrapalhando no contexto do dia a dia dela. Então, Uhum. no desenvolvimento, em prestar atenção, em estudar, em trabalhar, né? Então, são nesses contextos que a gente vai medicar. E cada tratamento é de um jeito, né? Então, cada pessoa precisa de um certo tipo de medicação para tratar, né, os comportamentos que elas estão apresentando, né? Eu fico muito feliz, realmente assim, é um assunto que me deixa muito encantada, porque a gente sabe das dificuldades do diagnóstico, né, como, em geral, e aí quando chega nessas questões, né, femininas, dessa camuflagem que a gente consegue fazer né, e se encaixar socialmente, insistir para ser encaixada socialmente, é uma questão que mexe muito comigo e assim, eu fico muito admirada da gente poder trazer esse assunto. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uhum. Eu acho que a Adna. Existe, Adna, existe algum tipo de exame de imagem que ajuda o diagnóstico de autismo? Então, no autismo em si, para diagnosticar ou não, não, né? Mas a gente acaba pedindo, às vezes, para excluir comorbidades, né? Para avaliar se não tem nenhuma causa neurológica envolvida também, né? Mas não existe um exame que fale assim, olha, essa pessoa é autista, essa aqui não é, né? Isso é muito importante, que às vezes as famílias não entendem por que que pede o Bera, por que que Uhum, pedem alguns exames, né? E aí eles chegam, mas não deu nada nos exames. Muitas isso, vezes eles falam, não deu nada nos exatamente. exames, mas é porque é um diagnóstico E clínico, né? Isso, e na verdade a gente tem que excluir causas que estão associadas ao autismo, né? Como, Uhum. por exemplo, epilepsia, né? Causas neurológicas, né? Alguma malformação cerebral. E também alguns que a gente fala diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a surdez, né? Às vezes a criança, ela Uhum. não tem a percepção, a gente tem a percepção que a criança não está escutando quando é chamada, mas é porque, na verdade, ela às vezes tem um quadro de surdez, né? Então, são Uhum. por isso que a gente pede os exames, né? Não é para comprovar o autismo, mas para entender se existem outras causas associadas. Verdade. Doutora Juliana, a gente está chegando. Ó, tem mais. O povo quer perguntar. Se vocês quiserem perguntar, vai mandando aí. O autismo é. Peraí, sumiu aqui. O autismo é diagnóstico Diagnósticos através dos sintomas através de corretos. sintomas, correto? Isso, através dos sintomas. Diagnóstico é clínico. Isso mesmo.
Uma das coisas que a gente mais observa é que esses sintomas, em alguns, são mais evidentes e outros menos, né, doutora Juliana? Então, Exato, alguns têm mais questões sensoriais e outros menos comportamentais, né? exatamente, isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Excelente live, muitos elogios aqui nas perguntas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se não der tempo, ou se a gente encerrar, se quiser mandar para a gente encaminha para a doutora Juliane. Ótimo. Doutora Juliane, se você quiser deixar as suas considerações finais, eu Então, agradeço imensamente a oportunidade, antes de mais nada, agradeço imensamente a oportunidade de tê-la aqui, né, com a gente, de ser nossa parceira na Aspas, que está sempre disposta a nos atender. Isso é de uma. Eu falei com a doutora Ana Catarina e repito para você, isso é de extrema importância para a gente, né? Extrema importância para que a gente possa fornecer a essas famílias onde buscar, porque muitas vezes o que acontece é o que eu faço, onde eu vou, para quem eu corro, exato. e ter esse ponto de, né, de apoio entre vocês, né, e a aspas, é muito gratificante. Espero que a gente continue trabalhando nesse sentido, porque é muito gratificante para a gente ter vocês assim tão próximo e ter essa abertura e essa, né, essa forma tão clara de falar sobre autismo e esse cuidado, que eu acho que é o mais importante, é esse cuidado com o diagnóstico, é esse cuidado com esses meninos que estão chegando, é cuidado com os pequenininhos que estão ali, né? Graças a Deus, acho que os diagnósticos estão cada vez mais cedos, porque as famílias estão tá chegando informação, né, nas Sim. famílias, o pediatra está atento ao desenvolvimento daquela criança, então isso tudo é muito gratificante. Chegou um monte de mensagem, eu vou ler antes de você se. O autismo está sendo diagnóstico quando pequeno, é mais fácil conseguir boas melhoras e bons resultados, né? Sim, a intervenção precoce, né, ela vai trazer resultados melhores, né? Isso é por Uhum. isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Ó, em relação ao carinho, beijos, abraços. Acho que está querendo saber Ah, com sim. relação a carinho, beijos e abraços. Então, alguns autistas, eles têm essa dificuldade sensorial, então eles não gostam muito de serem tocados, de abraçarem, de beijarem, né? Alguns podem apresentar essas características, sim. E a gente tem que compreender isso, né? De que não é pirraça, né? Uhum. De que Uhum. não é frescura, né? É uma dificuldade que eles têm mesmo de sensibilidade ao toque. Em compensação, Pedro, por exemplo, é extremamente agarrado. Ele chega a incomodar de tanto que ele busca essa sensorial, né? Pois é, né? Doutora, o Altair, doutora, só em relação aos STIMs, percebo na lida dos alunos autistas que, na verdade, são estímulos importantes para acalmarem os autistas. Uhum, sim. Se o FM Facion, se o autista não for acompanhado corretamente, pode vir a desenvolver outros problemas, tanto físicos quanto Deve deve ser ser mentais, mentais. né? Sim, Uhum, tanto físicos quanto mentais, porque na verdade pode ter distúrbios alimentares que pode causar obesidade, diabetes, pressão alta, e os mentais, né, a criança, o adolescente ou adulto pode desenvolver sintomas depressivos, ansiosos, sintomas de toque, né? Então, por isso que o uhum. acompanhamento adequado é importante. Ana Paula, como o profissional deve intervir na crise? Na crise, que ela diz uma crise Crise sensorial, comportamental da deve ser, né? comportamental, né? O Uhum, importante é entender que o autismo, né? O autista, ele tem certos estímulos que ele não tolera e isso faz com que ele fique mais agitado, né? Então, entender quais são esses estímulos e tentar cessar esses estímulos, né? Importante não gritar, não xingar, né? Não bater, né? Não entender isso como uma pirraça, né? uhum. Tem mais aqui. É, a questão do carinho era aquilo mesmo. Ó. A maioria das crianças são afetivas, tem demonstração de carinho ou não? Isso vai variar, depende, né, de cada um, né? Desde crianças que não expressam carinho nenhum,
né? São mais quietinhas e às vezes interpretadas como frias, até crianças que Uhum. precisam de muito estímulo de toque, né? Abraços e beijos. Minha Manu, peraí. Minha Manu também demanda muito toque, abraço, beijo aí, tá vendo? Demanda muitas vivências sensoriais de Uhum, outras ordens. Em alguns momentos se coloca em risco em função disso. isso. Exatamente. Uhum. É por isso que é importante o acompanhamento de um profissional de educação física. Isso. Um dos primeiros projetos da Aspas foi o projeto de educação física. Muito bacana. Mudei de BH para São João para que ela tivesse um ambiente melhor. Ótimo. É sempre assim, né? A gente vai buscando qualidade de vida. Isso que o Altair falou é, é muito é muito percebido por nós, assim, quando a gente. Inicialmente é uma coisa que dá muita aflição nos pais, né, doutora Juliane? Esse Sim, movimento estereotipado, esse se balançar, né? E eu acho que é bem por causa de uma questão social, né? exato. Ai, tá fazendo uma coisa estranha, que Uhum. normalmente é como eles se manifestam. E a gente percebe ao longo do crescimento dos meninos o quanto realmente em alguns momentos eles usam disso para botar aquela sobrecarga sensorial para fora, né? A gente vê as meninas, né, quando são as meninas não, na verdade são todos. A Aham. gente vê eles usarem os brinquedinhos, né, de estimulação na mão, trabalhar muito esse sensorial. Nós conversamos muito com a Marina também sobre essas questões Uhum. ter o cantinho sensorial, porque ali ele consegue Isso. botar aquilo para fora e se organizar de novo, né? Exatamente. E às vezes, quando os pais eles entendem essas questões, né, vai ficando mais fácil adaptar as rotinas, né? E de entender e começam às vezes a ter ideias, a adequar o ambiente ao que tem disponível ali para aquela criança, né? A Letícia está falando aqui, o olhar dos outros é o que dá mais medo no início. Exatamente, né? O que os outros vão pensar, né? O que os outros vão dizer, né? Eu E sempre falo com as mães na associação que inicialmente é muito constrangedor, né? A gente fica, ai, o que que eu vou fazer, né? Às vezes está no supermercado, às vezes. Mas você vê que tudo desencadeado por questões sensoriais, né? E às sim, vezes a gente está no supermercado, pensa o que que eu vou fazer. Aí chega num ponto que você já não liga mais, não. Você fala, sinto muito, é a saúde do meu filho, deixa ele fazer os barulhos dele, deixa ele, né, botar isso para fora. e aí é até importante, né, Dani, a questão dos pais também terem um acompanhamento, né? Se eles acharem necessário, né? Porque, assim, é uma sobrecarga, inclusive para lidar com essas questões do dia a dia, com o olhar do outro, com o que eu vou fazer, como eu devo agir, né? São questões extremas que geram muita ansiedade nos pais. A UFSJ faz o atendimento dos nossos pais há 3 anos. Sabe, a Ótimo. gente tem um projeto com a psicologia há 3 anos. E o Unipitan começou esse ano com a gente. Tem a primeira turma sendo atendida. Então, assim, isso dá é muito gratificante para a gente, sabe? A gente conseguir fazer esse acolhimento das famílias, né? E eles conseguirem entender que existem vários de nós, né? Que nós estamos aqui, várias famílias, porque foi uma das coisas que mais foi difícil, né? Para mim, e a Fernanda fala muito disso, que é uma de nossas fundadoras. Mas uma coisa mais difícil para mim, o Pedro tem hoje 13 anos, vai fazer 14. Eu não conhecia nenhuma família de autista. Eu nunca tinha visto uma autista na minha vida. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Nem para falar assim, eu morava no interior. Sim, Mas são questões que são muito que a gente precisa trabalhar, né? Esse acolhimento, mostrar o autista na rua, né? Saber sim. que a mulher autista vai poder trabalhar e que ela vai, se ela conseguir, né? A gente tem vaga de pessoas com deficiências no mercado de trabalho, aquele ambiente pode ser adaptado para ela. E tudo isso com a ajuda de um psiquiatra que está ali apoiando, que fala: olha, isso que está acontecendo com você é isso, né? Acho que isso tudo Exato, facilita a vida de todo mundo, né, doutora Juliane? com certeza. Difícil mesmo, as pessoas acham que autista tem que ter Tá. cara. E Aham, logo falam: é, nossa, não tem cara de autista. Muito exato. difícil isso. Muito do preconceito ainda, né? Muito E, do, preconceito. e da falta de entendimento de informação, né?
Exatamente. A gente está chegando ao fim. Quero ter a oportunidade de conversar com você várias vezes. Foi um papo super gostoso. Agradeço a sua disponibilidade, o seu cuidado mais uma vez com a aspas. Se você quiser deixar sua mensagem final, você fica à vontade. Muito obrigada, doutora Juliane. Dani, primeiro eu gostaria de te agradecer, né? Eu fico muito feliz em ser parceiro da Aspas. Obrigada pelo convite da live e eu espero que a gente possa falar outras vezes, né? Porque esse é um assunto infinito também, né? Sobre o autismo nas mulheres, né? Então, eu deixo um recado, né, gente, que se vocês, né, estão sentindo alguma coisa, né, algo que está errado e que está fazendo vocês sofrerem, procurem ajuda, não deixem de procurar, porque, né, qualquer desconforto emocional, ele tem tratamento, tem cura e isso vai contribuir para a melhora da qualidade de vida, né? É isso aí. Aí tá todo mundo agradecendo, Ai, live gente, muito linda, obrigada, viu, mandando gente? beijo. Obrigada, doutora Juliane. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Obrigada. Amanhã tem mais às 7 horas. Um beijo. Fiquem Beijo, com Deus. Dani. Tchau, Beijo, Juliane. gente. Obrigada. Tchau.